GP de Higienópolis tem gente de todos os lugares. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Niterói, Rio de Janeiro. São Paulo, capital. De Roraima. Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais. Sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Natal, Rio Grande do Norte. Franca, São Paulo. Curitiba, Paraná. Ribeirão Preto, São Paulo. Nihon Karakimaşita. Eu sou de Belém do Pará. Deus nos reuniu de forma que estamos todos juntos aqui em São Paulo. Hoje gostaríamos de dar as boas-vindas a você que está assistindo o nosso culto online. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, junte-se a nós e se inscreva aqui do lado para mais informações. Nós queremos te conhecer mais, orar com você, estudar a palavra de Deus e investir tempo juntos, mesmo que isso, por enquanto, seja online. Um ótimo culto para vocês e um super abraço do GP Higienópolis. Olá, como estão? Hallo, wie geht's? Estamos tentando alcançar novos povos com a nossa igreja. O culto online internacional. Isso. Mas por enquanto só no olá, bom dia. boa Não, tarde, e parou né? por aí. A criatividade não vai muito Música e longe. pregação, acho que ainda não. Não, tá ótimo. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Fonte São Paulo Internacional. É uma alegria ter você aqui conosco. Se é a sua primeira vez, não estranhe, somos normais. Nossa igreja é muito normal e muito acolhedora. Por isso, deixa um recadinho aqui do lado. Se for sua primeira vez, a equipe da recepção vai ficar muito feliz em receber sua mensagem. E é muito bom ter você conosco. E se você é da casa, bem-vindo mais uma vez. Sempre bom estarmos juntos aí. É isso aí. Vamos começar lá. louvando? Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor. Louvando o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, no início das alturas do céu, do profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Amém. Continuando louvando ao nosso Deus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei.
na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva no canto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Lá onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Nós acabamos de cantar: Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E eu queria que você tirasse um tempinho para pensar como você tem buscado a Deus, você tem buscado ouvir a voz dele? O que você tem feito para ter contato com ele durante a sua semana? Você tem orado? Você tem feito sua devocional, lido a Bíblia? Às vezes nessa rotina de isolamento social, para alguns, esteja sendo mais difícil para você ou mais fácil, eu não sei, mas eu confesso que eu tenho bastante dificuldade em ter disciplina com o meu momento de devocional todos os dias. E há algumas semanas eu comecei a pegar firme com isso, comecei a realmente me disciplinar para que todos os dias eu pudesse ter um tempo de ler a palavra, de orar, de ter esse momento meu e Deus. E queria te desafiar, se você não tem feito isso, faça, porque faz muita diferença na nossa semana. Eu vejo no meu trato com as pessoas, eu vejo eu comigo mesma, eu vejo que isso melhora todas as áreas da minha vida. E eu queria te desafiar a isso e queria orar com você a respeito disso agora. Deus, eu te agradeço por tão grande amor que um dia nos alcançou. Muito obrigada, porque o maior presente que a gente poderia receber foi nos dado, Pai, por Ti. Te agradeço por tão grande salvação. E te peço para que o Senhor esteja cuidando da minha vida, do Rodrigo, de cada um que está aqui nos assistindo. Deus, que o Senhor esteja dando disciplina e mostrando também a verdadeira importância de buscar o Senhor todos os dias, de ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, como é bom poder ter isso contigo, Deus. Muito obrigado por esse privilégio e te peço para que o Senhor esteja nos ajudando a ter essa disciplina e a te buscar cada dia mais e mais, Deus. Te agradeço porque o Senhor é perfeito e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém.
graças pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Graças pelo seu amor, pelos cravos em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças pelo seu amor, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Digno, digno é o Senhor, se no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinarás. Exaltado está Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno, digno é o Senhor, e no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio agora do servo Marcelo, nosso pastor.
Seja bem-vindo à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti, eu sou pastor dessa comunidade e é um privilégio para mim poder dar as boas-vindas para você que participa do nosso culto online hoje. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Atos, na qual nós estamos estudando esse Evangelho para procurar entender melhor quem é o nosso Senhor e quem nós somos nessa jornada da vida com Ele. À medida que nós lemos esse livro e à medida que nós estudamos o que ele tem a nos ensinar, nós aprendemos melhor sobre quem o nosso Senhor é e sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Esse livro ele é muito interessante, ele é uma jornada literária, o autor nos convida a caminhar com Cristo Jesus através do seu ministério e no processo de apresentar a história de Jesus, Marcos basicamente nos ajuda a responder 3 perguntas. Ele nos ajuda a responder na primeira parte a pergunta quem é Jesus Cristo? Na segunda, qual é a sua missão? E na terceira, por fim, o que é que ele espera dos seus discípulos? E à medida que Marcos conta a história de Cristo Jesus, ele também conta a história dos discípulos e é uma história muito diferente do que normalmente nós estamos acostumados a ouvir. Na verdade, nós vamos ouvir uma grande história de fracassos. Na primeira parte, enquanto nós descobrimos mais sobre quem Cristo é, nós percebemos que os discípulos que estavam à sua volta não entendiam o que estava acontecendo. Quando nós vamos para a segunda parte do livro e que nós ouvimos sobre a missão de Cristo Jesus sendo apresentada, nós vemos que os discípulos não a aceitam. E por fim, na última parte, onde nós vemos que o autor está tentando demonstrar o que é que Cristo espera de nós percebemos que os discípulos faltam com a fidelidade devida a Cristo Jesus. A verdade é que Marcos, enquanto ele conta quem Cristo é, qual é a sua missão e o que ele espera de nós, ele também demonstra para nós que os discípulos não entenderam, que os discípulos não aceitaram e que os discípulos faltaram com fidelidade. E à medida que nós andamos nesse evangelho, nós percebemos que o autor quer nos contar como nós vamos viver a nossa vida hoje, e ele faz isso através da comparação e do contraste de personagens. Na primeira parte, nós vimos várias histórias onde os discípulos eram contrastados e comparados com a multidão, por exemplo, ou às vezes com pessoas da multidão. E com isso, o autor nos mostra como nós vamos aprender a viver junto com Cristo Jesus e onde estão os pequenos exemplos encontrados na história de Jesus, que nem sempre eram dados pelos próprios discípulos de Cristo. E ao contar desse modo, Marcos nos mostra que essa ferramenta literária de comparar personagens é um modo pelo qual nós podemos aprender muitas coisas sobre a nossa jornada com Cristo Jesus hoje. E à medida que nós entramos na última parte desse evangelho, que é a parte onde nós estamos, nós percebemos o quão importante é esse dispositivo literário, porque agora Marcos vai nos convidar a nos apresentar o contraste entre aquilo que as autoridades judaicas oferecem a Cristo Jesus e aquilo que Jesus Cristo espera dos seus discípulos. O modo como essa história vai ser contada para nós, vai ser narrada para nós, ela vai descrever exatamente aquilo que Cristo espera de nós e como nós podemos responder a isso de maneira adequada. E nós entramos na terceira parte na semana passada e nós vimos que a história da entrada de Jesus e do exorcismo ou a purificação do templo, nós percebemos que Jesus fez fortes manifestações da sua autoridade. Ele deixou claro quem ele é, qual é a missão que ele tem e o que ele espera dos seus discípulos. Mas as autoridades judaicas não estavam entendendo isso. Naquele momento, eles viam as ações de Jesus muito mais como afronta do que uma demonstração de quem ele é. E não era para se esperar nada diferente do que o crescimento e o surgimento de uma intensa oposição a Jesus. E a partir do texto que nós estudamos hoje, nós veremos uma crescente oposição a Cristo Jesus vinda da liderança do templo, vinda da liderança de Israel. E enquanto essa oposição cresce, nós vamos ver Jesus Cristo sendo cada vez mais claro em demonstrar
que aquilo que estava acontecendo no templo, que o modo como a religião estava organizada, ela já não funcionava mais para os propósitos de Deus e que agora uma nova era, um novo momento será inaugurado no qual o templo será finalmente desnecessário. E no capítulo 13, Jesus Cristo vai profetizar a destruição desse templo. O que Marcos quer nos ensinar é que o cristianismo, à medida que crescia e se espalhava pelo mundo, ele precisava aprender que não vivia mais à sombra do templo, que ele não vivia mais à sombra da liderança de Israel, mas que em Cristo Jesus eles encontraram uma nova comunidade e eles encontraram o povo de Deus sendo manifesto através dos ensinos de Cristo. E é aqui que aquele chamado da expectativa de que Cristo tem para os seus discípulos é tão importante. E para nós vamos perceber que o modo como Marcos conta essa história, ele vai nos ensinar a prestar atenção no contraste entre aquilo que a oposição oferece para Cristo Jesus e aquilo que nós, como seus seguidores hoje, devemos oferecer. A expectativa daquilo que Cristo tem sobre nós vai ser demonstrada pela apresentação do oposto na rejeição da liderança de Israel. Então vamos eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 27, e nós vamos olhar nesse texto duas histórias. Diferente do que nós fizemos em tantas outras ocasiões com 3 histórias, nessa nós vamos olhar uma só. E essa história, ela é basicamente dividida em 2 movimentos. Essa história, que começa no versículo 27 e se encerra no capítulo 12, versículo 12, ela demonstra o início do embate de Cristo Jesus e a sua parábola a respeito daquilo que ele quer ensinar. O que nós veremos nessa história em 2 etapas é que existem 2 conceitos fundamentalmente importantes e um terceiro princípio aplicado, derivado desse texto, que nos ensinam exatamente o que Cristo espera de nós, diferente daquilo que aconteceu com a oposição. Mas vamos lá. Na primeira história, nós vamos perceber que Marcos nos ensina que Jesus Cristo espera que nós, a sua comunidade, reconheça a autoridade que Cristo tem. Nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós declaramos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e sobre nós pesa essa responsabilidade de reconhecer a autoridade de Jesus, diferente do que acontecia com a liderança judaica. Na verdade, naqueles dias, se tinha alguma coisa que as pessoas tinham dúvida a respeito de Jesus, é sobre quem Ele era, ou que tipo de autoridade Ele tinha, ou que Ele achava que tinha, que Ele poderia simplesmente entrar no templo e purificar. Da perspectiva da liderança do templo e da religião judaica, Jesus Cristo era um baderneiro destruindo a fé e Ele estava contaminando o povo com heresias e ensinos perigosos. E dessa perspectiva, porque eles não reconheciam quem Ele era, não entendiam a sua missão, eles não podiam responder em fidelidade, em submissão, em obediência à autoridade de Jesus. E é por isso que a primeira pergunta que eles dirigem a Cristo Jesus no versículo 28 é: com que autoridade você faz isso, ou quem te deu autoridade para fazer isso? As autoridades judaicas aqui, elas estão pegando no ponto. Uma pessoa não poderia entrar no templo e funcionar como se fosse filho do dono, porque ninguém de fato era. Ninguém poderia dizer, em outras palavras, para as autoridades judaicas como eles tinham que funcionar. A lei e a tradição já estavam ali para isso. Os treinamentos e processos estavam ali para isso. Os mecanismos e funcionamentos do templo estavam ali para isso. Quem é esse que entra aqui e vira todas essas mesas? Quem é que deu autoridade para Jesus? Jesus sabia que essa não era uma pergunta em busca de informações. Na verdade, era uma inquisição à procura de incriminar Jesus Cristo. E sabendo disso, Jesus propõe para os seus opositores um dilema. Ele diz o seguinte: eu respondo a pergunta de vocês se vocês responderem uma pergunta minha primeiro. E a pergunta é simples: o batismo de João
Era de Deus, dos céus, ou era dos homens? Aí essa pergunta era uma pergunta muito perspicaz. Jesus Cristo, se percebendo em uma situação que aparentemente era uma situação de bico, de sinuca de bico, onde ele talvez tivesse sido encurralado, ele vira o jogo com uma pergunta. Porque ele sabia que se colocasse, que qualquer resposta que as autoridades dessem a ele nesse momento, eles encontrariam um problema. Aliás, eles mesmos reconhecem disso quando dizem: se nós dissermos do céu, então ele nos perguntará, por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos dos homens, e aí nós vamos ter que temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Aqui está o dilema. Jesus Cristo propõe duas opções, a autoridade dele do céu ou das pessoas. E essa apresentação de Jesus Cristo é a apresentação de uma percepção sobre a origem da autoridade que ele tem e ele dar indícios do que ele quer, de onde vem a autoridade que ele tem. Mas, entendendo o dilema, as autoridades dizem: nós não sabemos, e Jesus disse: eu também não vou responder. Mas ao dividir as autoridades existentes no mundo em duas fontes, Jesus Cristo basicamente respondeu a pergunta que as autoridades faziam. Eles estavam perguntando sobre a origem da autoridade de Jesus e Jesus Cristo deu duas opções: céu e terra. E cá entre nós, eu tenho a impressão que esses líderes sabiam que nenhum deles tinha investido de Jesus a essa autoridade. Jesus não era nenhum dos alunos deles, não era discípulo de ninguém, não seguia nenhum deles, não havia sido batizado por nenhum deles. De fato, nenhum deles poderia dizer que a autoridade de Jesus tinha sido instituída por alguém naquele lugar. O que sobrava uma opção, não é verdade? De uma forma muito inteligente, Jesus Cristo oferece a sua perspectiva sobre a autoridade e demonstra que por meio de um dilema, que a autoridade que ele tem é uma autoridade que vem dos céus. E se é uma autoridade que vem dos céus, faltar em reconhecer a sua autoridade pode ser um grande problema. E é exatamente o que acontece. As autoridades, elas têm certeza que Jesus Cristo não é quem ele diz ser. Ele não pode ser quem ele diz ser. Ele disse que perdoa pecados, ninguém pode perdoar pecados. Ele disse que pode controlar o templo, mas ele não pode controlar o templo. Na verdade, esse homem, ele é um impostor, ou seja, o que quer que ele pense ser, o que é que ele acredite ser a fonte de autoridade dele, ele é um mentiroso. E faltar em reconhecer a autoridade de Jesus é uma das formas da manifestação da oposição que as pessoas oferecem para ele aqui. E isso é extremamente perigoso. E aqui reside um problema para a gente, não é verdade? Porque nós somos seus seguidores, nós declaramos o seu senhorio. Mas será que nós, como indivíduos e comunidades, será que nós vivemos de um modo que reconhece essa autoridade? Nós falamos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, eventualmente dizemos que não existe nenhum centímetro desse mundo que não esteja debaixo da soberania de Jesus. Mas será que nós conseguimos honestamente olhar para a nossa vida e dizer que não existe nenhum centímetro do nosso coração que não esteja debaixo do senhorio dele? Será que nós conseguimos dizer que não existe nenhuma das nossas ações que estejam debaixo do senhorio dele? Será que nós conseguimos dizer que cada um dos nossos pensamentos estão cativos ao senhorio de Jesus Cristo? Aqui é que reside o nosso problema, não é verdade? Porque enquanto os autores apresentam a autoridade de Cristo Jesus, enquanto o evangelista demonstra esse início, esse indício de uma autoridade divina de Cristo Jesus e a completa rejeição das autoridades, nós percebemos que nós agimos de um modo muito mais parecido com o dos opositores do que com os seguidores de Cristo, não é verdade?
A grande tragédia da nossa vida é que nós falamos que Ele é Senhor sobre o nosso coração. Nós falamos que Ele é Senhor sobre a nossa vida, mas eventualmente nós esquecemos disso. E o risco que nós vemos em não reconhecer quem Ele é não viver de acordo com as expectativas que Ele tem. E é por isso que Jesus Cristo emenda essa história com uma parábola. Na verdade, o que nós vamos perceber aqui é que Marcos, além de demonstrar a autoridade que Cristo tem, ele vai demonstrar a posição elevada que Cristo tem também. Ao apresentar essa parábola, não apenas autoridade, mas também posição. E ele vai contar uma parábola muitíssimo interessante. É uma parábola que basicamente funciona como uma introdução ao Antigo Testamento, se você assim me permitir. É um resumão do que acontece em toda a história de Israel. E Jesus faz isso de uma maneira também muito inteligente. Ele diz o seguinte: um homem plantou uma vinha, cercou-a por uma serve, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ele se ausentou do país. O início dessa parábola estabelece o tom de tudo o que acontece na sequência. Frequentemente no Antigo Testamento a nação de Israel era descrito como uma vinha e Deus era reconhecido como aquele que planta essa vinha, que inicia essa vinha. E através dessa imagem Jesus Cristo está aludindo a Deus como progenitor da nação de Israel, do seu povo. E ele diz que esse povo ele estava debaixo da autoridade de alguns lavradores. Eles deveriam cuidar desse povo. Eles deveriam funcionar usando outra metáfora, como pastores daquelas ovelhas. Eles deveriam ser responsáveis por aquele povo. E o que é interessante é o seguinte: eles tinham responsabilidades, eles tinham funções, eles deveriam funcionar de um determinado modo, e a parábola de Jesus vai demonstrar que eles não funcionavam assim, de uma forma muito parecida com aquilo que ele fala sobre o templo na mensagem da semana passada. O templo deveria estar funcionando de um modo e não estava. Ele deveria representar a verdadeira adoração, mas naquele momento, com aquela mercantilização, ele não funcionava mais assim. E na parábola de Jesus o mesmo acontece. Esses lavradores tinham uma responsabilidade de, no período da colheita, oferecer os devidos frutos ao seu dono, muito parecido com aquela história da figueira que nós também vimos na semana passada, que tendo passado o momento de dar frutos, mas que deveria ter dado os seus devidos frutos, Jesus Cristo a amaldiçoa e ela seca. Por não funcionar como deveria, aquela figueira ela é amaldiçoada e seca. Exatamente como Jesus Cristo está aludindo nessa parábola, em uma clara demonstração de oposição contra ao funcionamento indevido da religião em Israel. No tempo da colheita, o que é que Deus, o dono da vinha, faz no tempo da colheita? Ele envia um servo. E esse servo vai até lá para buscar essa colheita e para receber os frutos da vinha. Eles, porém, o agarram, o espancam e o devolvem de mãos abanando. É muito interessante que as palavras que Jesus usa para descrever aquilo que é feito com os servos são palavras parecidas e similares àquelas que vão descrever aquilo que será feito com ele em alguns capítulos à frente. Mas o texto continua. De novo enviou outro servo. Eles esbofetearam na cabeça e o insultaram. Olha o crescimento da oposição aqui. Ainda outro enviou e esse mataram. Outros ele enviou e a muitos eles espancaram e a outros eles mataram. Aqueles lavradores que deveriam no período da colheita apresentar os devidos frutos do seu trabalho, ao invés de devolverem ao Senhor da vinha aquilo que lhe era devido, eles espancam e matam os seus servos, de um modo muito parecido com aquilo que acontece com todos os profetas do Antigo Testamento, que foram enviados por Deus à nação para alertá-los e corrigi-los,
mas eles rejeitam esses homens. E Jesus, de uma maneira bem sintética, bem sumária, demonstra que os lavradores, eles estavam em franca oposição ao próprio dono da vinha. Como se não bastasse isso, restava-lhe apenas um filho amado. Só tinha mais um, só sobrou o filho amado. Todos os outros que deveriam ir à frente dele já tinham ido. E agora o filho amado, ele envia aos lavradores para que o filho amado busque os frutos que lhes eram devidos ao senhor da vinha. E ele diz, eles respeitarão o seu filho, mas tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da vinha. Jesus Cristo está mais uma vez usando palavras escolhidas, selecionadas, intencionalmente selecionadas, para descrever o que vai acontecer. O que acontece nessa história com aquilo que vai acontecer na sua própria vida. Porque ele mesmo será agarrado, ele mesmo será esbofeteado, ele mesmo será insultado, ele mesmo será agarrado e morto. O modo como Jesus Cristo conta essa parábola diz exatamente como ele entende o mau funcionamento do Templo de Israel. Demonstra como Jesus Cristo entende o mau funcionamento dos líderes de Israel e como ele entende a não necessidade do templo. Esse aspecto do ensino de Jesus foi tão forte que posteriormente ele se tornará uma acusação que o levará à morte. Jesus Cristo está de um modo muito claro dizendo o seguinte: Deus enviou profetas e vocês mataram. Agora ele enviou o seu Filho amado e vocês o matarão igualmente. Jesus Cristo sabe que eles estão tramando a sua morte. Jesus Cristo sabe que ele vai enfrentar a morte em Jerusalém. Ele sabe que ele será finalmente rejeitado. Ele sabe que essa é a sua missão. Ele sabe que é isso que o espera, é isso que o aguarda. Mas o que chama a atenção é que Jesus Cristo não termina a parábola aqui. Ele diz o seguinte: ora, o que fará o dono da vinha? O dono da vinha virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: aquilo que vocês planejam fazer comigo, Deus vai fazer com vocês. Ele virá, ele vai exterminar vocês. E a palavra exterminar aqui é a mesmíssima palavra que a liderança do templo tinha usado contra Jesus, dizendo: nós precisamos terminar sua vida. Jesus Cristo sabia de qual era o propósito que eles tinham, mas ele também sabia que a última palavra vem do próprio Deus. E se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber que aqueles lavradores que não estavam funcionando de modo adequado, aqueles que não estavam dando os devidos frutos, são esses que serão exterminados, mas a vinha, o povo, continua e ele passará ao cuidado de outras pessoas, para que essas pessoas deem o devido fruto. O nome que nós damos para isso é igreja. Nós acreditamos que quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar, ele pagou o nosso pecado, ele inicia e ele ressuscita, ele inicia uma nova comunidade, a comunidade de discípulos de Cristo, e o povo de Deus então viverá seguindo os ensinamentos do seu mestre Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, ele demonstrou que os sacrifícios que eram feitos no templo já não eram mais necessários e de que a comunidade podia viver de fé em Deus, dependência em Deus, em oração, perdão mútuo e seguindo os seus ensinamentos como seguidores de Jesus. Esses são os outros a quem ele se refere aqui. Esses são os líderes, por assim dizer, que cuidariam daquela vinha e que deveriam dar
o devido fruto, que deveriam devolver a Deus o fruto que era esperado. E aqui nós encontramos o cerne da mensagem de Marcos para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a autoridade suprema que Jesus Cristo tem sobre nós, como nós vimos na primeira parte dessa história. Mas na segunda parte, nessa parábola, nós vimos que Jesus Cristo tem uma posição elevada. Ele é descrito como o Filho amado. Mas em última análise, o que o autor está tentando nos dizer é que nós temos a responsabilidade de dar frutos, de funcionar de um modo adequado, de um modo distinto, tanto do funcionamento do templo naqueles dias, como do funcionamento da liderança do povo naqueles dias. A comunidade de Cristo Jesus não viveria à sombra do templo, não viveria às margens do templo, não viveria dentro do templo. A verdade é que a comunidade de Jesus, ela seguiria os passos de Cristo Jesus, reconhecendo a sua autoridade e respondendo em obediência, reconhecendo que Ele é o Filho amado que veio morrer em nosso lugar e por isso respondendo em devoção e fé e por fim levando uma vida fiel a Cristo Jesus, devolvendo a Deus aquilo que é devido, frutificando como é esperado, levando uma vida que leva a sério os ensinamentos de Cristo Jesus. O que Marcos faz com essa história é dizer para mim e para você que nós fomos convidados por Cristo Jesus a uma vida de fidelidade, porque Ele é o nosso Redentor e porque Ele é o nosso Senhor. A maneira correta de responder ao senhorio e à salvação de Cristo Jesus é uma vida de fidelidade. Mas o alerta fica aqui também, porque se nós faltarmos com o funcionamento adequado da fé, nós também precisaremos prestar contas diante de Deus, como aconteceu na parábola, como aconteceu na história de Israel, que no ano 70 teve o seu templo destruído e os seus sacerdotes mortos. Nós também vamos precisar prestar contas diante de Deus a respeito do reconhecimento da soberania de Cristo Jesus sobre nós, da sua salvação, morte salvadora no nosso lugar e uma resposta fiel a Ele. Nós somos convidados para dar frutos. Nós somos convidados por Cristo Jesus para sermos diferentes daquela figueira que Ele amaldiçoou e seca, diferentes daquelas pessoas que mercantilizavam a fé no templo, diferente desses líderes que não estavam funcionando de maneira adequada. Nós fomos chamados para frutificar, para levar uma vida de fidelidade como igreja juntos. É isso que nós fomos chamados para fazer. E nós vamos experimentar e responder diante de Deus individualmente a respeito da nossa fidelidade, mas nós também vamos responder de maneira comunitária. Você já se perguntou por que é que tantas igrejas que são plantadas, iniciadas, elas têm os seus dias acabando ou elas são igualmente fechadas? Você já se perguntou por que Jesus Cristo diz que a igreja dele vai prevalecer às portas do inferno e que ela nunca será destruída, mas que historicamente, por onde o cristianismo passou, nós vemos um esfriamento e um abandono da verdade? Você já se perguntou por que é que lugares famosos e importantes da nossa história cristã, que foram celeiros de missionários, que foram ambientes de estudo e reflexão da palavra, que foram o cerne da reforma, hoje são países pós-cristãos? Como é que nós vamos conciliar a ideia de uma igreja que vence as portas do inferno com a secularização da igreja em tantos lugares do mundo? A verdade é que Jesus Cristo responde a isso exatamente aqui. Quando a igreja para de funcionar, ou quando comunidades param de funcionar do modo como eles deveriam funcionar, quando eles se esquecem que o dono da igreja, que o Senhor sobre a igreja e sobre a comunidade é Cristo Jesus, que o Redentor da igreja é Cristo Jesus e que o dono da vinha é o próprio Deus. E quando as comunidades esquecem isso e passam a viver uma vida de infidelidade, o próprio Deus se encarrega de encerrar essas comunidades. E aqui está o nosso alerta.
Se nós faltarmos com a fidelidade devida ao nosso Senhor, Ele também fechará a nossa comunidade. Sem sombra de dúvidas, ninguém tem o maior interesse de ver a nossa comunidade prosperar do que o próprio Deus. Mas se nós faltarmos com a fidelidade devida, com o funcionamento devido, com os frutos devidos, nós também precisaremos prestar contas diante de Deus. E é por isso que o alerta que fica para a gente é: reconhecer a autoridade de Cristo Jesus é importante, reconhecer a posição elevada de Jesus Cristo é importante, mas responder de modo adequado a esses dois princípios é fundamental. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao nosso Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que o Senhor nos resgatou e é para isso que nós o seguimos a caminho da Nova Jerusalém. Essa é a nossa jornada e é isso que o Senhor nos ensina aqui. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe, nós queremos levar uma vida fiel ao Teu nome, uma vida que honra o Teu sacrifício. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da nossa comunidade, para que os indivíduos, cada um dos indivíduos que pertencem a essa comunidade, possam, Senhor, levar uma vida, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor espera, e que a nossa comunidade, Senhor, dê os devidos frutos da Tua glória, Senhor, dê os devidos frutos, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Senhor, tem misericórdia das nossas falhas, tem misericórdia dos nossos erros e nos ajuda a viver de um modo que Te agrada. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do Teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre Tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos Teus pés, diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, Te adorar. Mais que fama e poder, quero Te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou.
louvor termina por aqui. Que o Senhor te abençoe em mais uma semana e nos vemos domingo que vem, se Deus quiser. Amém. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau. No desafio dessa semana, eu gostaria de convidar cada um de vocês a relembrar o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz, celebrando a ceia em comunidade. Um dia em que nós vamos poder olhar e relembrar o nosso Senhor e tudo o que Ele fez para que nós pudéssemos hoje sermos seus seguidores. Quando Cristo Jesus morre no nosso lugar, Ele abre um novo e vivo caminho, do qual nós somos convidados a segui-lo, no qual nós somos convidados a viver de um modo que agrada e de um modo que corresponde à fidelidade devida a Ele nessa vida, de entregar a Ele tudo o que nós temos e somos em gratidão àquele que entregou tudo por nós. E na ceia do Senhor, nós lembramos desse sacrifício, nós lembramos o que custou para o nosso Senhor a nossa salvação e como comunidade nós temos a oportunidade de juntos pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos e encontrar ali um ponto de encontro para nós, onde nós nos achegamos à cruz, pedindo perdão e pedindo ainda mais que o Senhor nos ajude a levar uma vida fiel. Por isso eu gostaria de convidar você, terça-feira, às 20h30, a participar da ceia do Senhor com a gente, pois nesse dia nós vamos celebrar o sacrifício de Cristo e nós vamos nos estimular a levar uma vida que seja agradável, que seja de acordo com as expectativas do nosso Senhor, uma vida de fidelidade. Eu espero por todos vocês e eu oro para que essa semana seja uma semana abençoada. Até mais. Você sabia que as redes sociais são uma ótima ferramenta para inspirar transformação pelo Evangelho? Com ela, a gente consegue alcançar familiares, amigos da escola e do trabalho e até pessoas que a gente não vê há muito tempo. Quanto mais você comenta e curte e compartilha um post, mais e mais vidas são alcançadas. Que tal você fazer isso essa semana? E atenção, na próxima terça-feira nós teremos o nosso grupão de oração. Além da tradicional reunião de oração, nós vamos poder compartilhar a ceia do Senhor juntos, relembrando a obra de Cristo nas nossas vidas. Então anote na sua agenda, terça-feira às 20h30. Compre o seu pão e o seu suco de uva e venha celebrar a ceia com a gente. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Saudades. Tchau, pessoal. Até o próximo domingo. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa semana e que Deus abençoe todo mundo. Fala, pessoal. Uma ótima semana pra vocês e, claro, até domingo que vem.